A exploração da diversidade biológica humana revela, por vezes, casos médicos e escolhas de vida que desafiam a compreensão científica convencional. Estas 10 histórias documentadas ilustram a complexidade da anatomia, a resiliência face à patologia e os extremos da modificação corporal voluntária. Número 10. Mahendra Ahur. A retificação cirúrgica de uma miopatia congênita grave. A história de Mahendra Ahur, uma criança indiana com uma malformação grave da coluna vertebral, tornou-se um símbolo mundial da necessidade de acesso a cuidados cirúrgicos especializados. O caso de Mahendra Ahur, originário da Índia, constitui um exemplo comovente dos estragos causados por uma miopatia congênita não tratada. Desde o seu nascimento, este distúrbio muscular degenerativo provocou uma atrofia tal que os seus músculos cervicais não conseguiam sustentar o peso do seu crânio, forçando a sua cabeça a repousar permanentemente sobre o seu tórax num ângulo de 180 graus. Esta condição incapacitante não só impediu o seu crescimento físico, como também tornou as funções vitais elementares, como a respiração e a alimentação, extremamente laboriosas. Perante a impotência do sistema de saúde local e a precariedade econômica dos seus pais, foi necessária uma intervenção internacional. Graças a uma campanha de financiamento coletivo iniciada no Reino Unido, uma intervenção cirúrgica complexa pôde ser realizada pelo Dr. Rajagopalan Krishnan em Nova Delhi. A operação, envolvendo enxertos ósseos e a colocação de placas de titânio, permitiu endireitar a sua coluna vertebral, oferecendo ao jovem uma melhoria espetacular na sua qualidade de vida e nas suas interações sociais antes do seu falecimento prematuro devido a complicações cardiopulmonares. Número 9. Navin Kumar. Uma demonstração extrema de densidade óssea e tolerância à dor. A performance de Navin Kumar transcende os feitos físicos clássicos, explorando o limite do corpo humano perante choques mecânicos e a dor percebida. Navin Kumar inscreveu seu nome no Guinness World Records graças a uma demonstração de força física e condicionamento craniano fora do comum. Em 2020, este homem estabeleceu um novo padrão mundial ao quebrar 273 nozes em 1 minuto, utilizando exclusivamente a sua testa como ferramenta de percussão. Esta performance não se trata apenas de força bruta, mas testemunha um domínio excepcional da precisão motora e uma resistência fisiológica rara a traumatismos repetidos. O exercício exige uma técnica impecável para evitar deslizes que causariam lacerações cutâneas ou concussões cerebrais graves. A ausência total de equipamento de proteção durante esta prova sublinha um nível de disciplina e de preparação física intensa. Além do espetáculo, o caso de Kumar ilustra as capacidades de adaptação do esqueleto humano face a pressões mecânicas extremas, ultrapassando os limites teóricos da resistência craniana sem sofrer lesões imediatas incapacitantes. Número 8. Kalin. O gigantismo localizado e a exclusão social. A história de Kalin evidencia a dupla punição vivida por indivíduos que sofrem de malformações físicas visíveis em ambientes socioculturais desfavoráveis. O jovem Kalin, residente no estado de Jharkhand, na Índia, apresenta uma patologia rara e não diagnosticada com precisão no texto, assemelhando-se a uma forma de macrodactília ou de gigantismo localizado que afeta os membros superiores. As suas mãos, cujo peso individual atinge cerca de 2,5 kg, apresentam um crescimento desproporcional em relação ao resto do seu corpo, o que compromete gravemente a sua motricidade fina e a sua autonomia cotidiana. Além do desafio médico que esta hipertrofia tecidual e óssea representa, o caso de Kalin destaca as consequências psicossociológicas das doenças visíveis em comunidades rurais. Vítima de estigmatização severa, apelidado de filho do diabo e ostracizado pelos seus pares, ele demonstra uma resiliência psicológica admirável. A sua recusa em deixar que a sua condição defina a sua identidade e a sua capacidade de manter uma atitude positiva, apesar do isolamento social, testemunham uma força de caráter excepcional perante a adversidade médica e humana. Número 7.
Huan Liangming, a interação simbiótica extrema com a entomologia. A barba de abelhas, de Huan Liangming, é um feito entomológico estupendo que exige um conhecimento profundo da natureza e uma tranquilidade de espírito absoluta. Huan Liangming, um apicultor chinês, adquiriu renome mundial pela sua capacidade de suportar o contato direto e prolongado com enxames massivos de abelhas, uma prática conhecida como barba de abelhas. Detentor de um recorde mundial por ter coberto o seu corpo com cerca de 60 libras, aproximadamente 27 quilos, de insetos, Huan não possui uma imunidade fisiológica particular ao veneno, mas desenvolveu uma tolerância elevada graças a uma exposição progressiva e controlada. O seu método baseia-se numa compreensão profunda do comportamento da colônia. Ao colocar a abelha rainha sobre o seu próprio corpo, ele induz um comportamento de aglomeração protetora nas operárias. Esta performance, embora visualmente aterrorizante para o público em geral, é utilizada por Huan como uma ferramenta pedagógica para sensibilizar sobre a importância crucial das abelhas no ecossistema e na polinização. O seu caso ilustra um domínio comportamental interespécies raro, onde a calma fisiológica do humano é necessária para manter a estabilidade do enxame. Número 6. Dennis Avner. A modificação corporal como busca de identidade totêmica. O percurso de Dennis Avner é uma interrogação profunda sobre a transidentidade e a espécie, ilustrando os extremos do desejo de alinhar o invólucro corporal com a identidade interior. Dennis Avner, mais conhecido pelo pseudônimo de Stalking Cat, gato à espreita, representa um dos exemplos mais extremos de modificação corporal integral motivada por uma visão espiritual. Inspirado por uma conversa com um chefe nativo americano que o incentivou a seguir o caminho do tigre, Avner dedicou a sua vida a transformar o seu fenótipo humano para se assemelhar a um felino. Esta metamorfose exigiu mais de 14 intervenções cirúrgicas pesadas e irreversíveis, incluindo a bifurcação do lábio superior, a remodelação das orelhas, implantes transdérmicos faciais, afiação dentária e tatuagens que cobriam a totalidade do corpo. Ao contrário de uma simples estética, esta abordagem representava para ele uma autenticidade identitária profunda, fundindo a sua percepção de si com a sua aparência física. O seu falecimento trágico por suicídio sublinha a complexidade psicológica que acompanha frequentemente os percursos de transformação radical e a dificuldade da sociedade em compreender estas abordagens fora das normas. Número 5. Manar Maged. A complexidade cirúrgica do craniopagos parasíticos. O nascimento de Manar Maged mobilizou a atenção mundial sobre uma malformação congênita de uma raridade extrema, desafiando os limites da neurocirurgia pediátrica. O caso de Manar Maged, nascida no Egito em 2004, constitui uma referência médica rara no domínio da pediatria e da cirurgia neurológica. Ela nasceu com uma condição excepcionalmente rara, chamada craniopagos parasíticos, caracterizada pela presença de uma cabeça gêmea parasitária não desenvolvida ligada ao seu próprio crânio. Esta anomalia embrionária resulta de uma separação incompleta de gêmeos monozigóticos no útero. A intervenção cirúrgica visando separar a gêmea parasitária durou mais de 13 horas e mobilizou uma equipe médica de alto nível para isolar as complexas redes vasculares cerebrais. Embora essa operação tenha sido tecnicamente bem sucedida, permitindo remover a massa parasitária, a sobrevivência a longo prazo, em tais casos, permanece precária. O falecimento de Manar, ocorrido devido a uma infecção cerebral pós-operatória grave quase 2 anos depois, recorda os riscos imensos associados à correção cirúrgica de malformações congênitas tão críticas. Número 4. Cathy Young. A adaptação anatômica pelo uso do espartilho. Cathy Young dedicou a sua vida a uma arte corporal controversa, provando que o corpo humano pode adaptar-se a pressões externas prolongadas, sem danos aparentes graves. Cathy Young detém o recorde do Guinness para ter a cintura mais fina numa pessoa viva, resultado de décadas de uso rigoroso de espartilhos, uma prática conhecida como tight lacing.
com uma cintura reduzida a cerca de 38 centímetros, 15 polegadas. A sua silhueta desafia as proporções anatômicas padrão. Iniciada por uma paixão pela moda vitoriana, esta modificação corporal transformou-se num estilo de vida permanente, com Katie a usar os seus espartilhos até 24 horas por dia. Este caso é particularmente interessante do ponto de vista médico, pois, segundo as declarações do seu marido, um cirurgião ortopédico, esta compressão progressiva não terá gerado patologias graves, com o espartilho atuando como um suporte externo para a coluna vertebral. E isto sugere uma plasticidade surpreendente dos órgãos internos e da caixa torácica, capazes de se deslocar e de se adaptar a uma pressão externa contínua, sem falha funcional imediata. Número 3. Vivian Wheeler, a hipertricose e a redefinição da feminilidade. O percurso de Vivian Wheeler é um testemunho poderoso de aceitação pessoal, transformando uma anomalia genética num estandarte contra a opressão das normas de gênero. Vivian Wheeler nasceu com hipertricose, uma condição genética rara que provoca uma pilosidade excessiva em todo o corpo, incluindo o rosto. Detentora do recorde da barba mais comprida para uma mulher, o seu percurso é um estudo de caso sobre o impacto das normas de gênero e a aceitação de si. Após ter sofrido pressões familiares e sociais intensas durante a sua infância para esconder a sua condição, Wheeler passou por um período de exploração em circos e feiras, onde a sua diferença era mercantilizada. No entanto, a sua trajetória posterior, rumo à aceitação da sua barba natural, marca uma ruptura com a vergonha imposta. Ao escolher não se barbear mais e ao oficializar a sua particularidade através do Guinness World Records, ela transformou uma anomalia genética estigmatizante num símbolo de orgulho e individualidade, questionando os padrões estéticos rígidos impostos às mulheres. Número 2. Chandra Bahadur Dang. O nanismo primordial e a longevidade. A história de Chandra Bahadur Dang desafia as expectativas médicas e sociais relativas às pessoas com nanismo primordial que vivem isoladas. Chandra Bahadur Dang, originário de uma aldeia remota do Nepal, foi reconhecido como o homem adulto mais baixo da história, medindo apenas 54,6 centímetros. A sua condição é identificada como nanismo primordial, uma forma de nanismo muito específica, onde o indivíduo conserva proporções corporais harmoniosas, apesar de uma estatura extremamente reduzida, ao contrário das displasias esqueléticas mais comuns. O que torna o caso de Dang excepcional, além das suas medidas, é a sua descoberta tardia pela comunidade internacional aos 72 anos. Tendo vivido toda a sua vida sem acesso à medicina moderna, a sua longevidade e a sua saúde relativa até uma idade avançada são notáveis para uma pessoa com esta patologia. Tornando-se um ícone mundial, ele utilizou a sua notoriedade repentina para viajar e sensibilizar o público para a diversidade humana, provando que a dignidade e o impacto de uma existência não estão correlacionados com a estatura física. Número 1. Maria José Cristerna Mendes. A reapropriação do corpo pós-traumática. O corpo de Maria José Cristerna Mendes é uma obra de arte extrema e um manifesto resiliente contra a violência doméstica, simbolizando a força e a autodeterminação. Maria José Cristerna Mendes, conhecida pelo nome de Mulher Vampira, ilustra o uso da modificação corporal extrema como ferramenta de resiliência e de autonomia. Empoderamento. Advogada por formação e oriunda de um meio conservador, ela iniciou a sua transformação física radical, incluindo tatuagens integrais, implantes subcutâneos de titânio e modificações dentárias, em resposta a um passado marcado pela violência doméstica. Para ela, cada modificação não é uma mutilação, mas uma reafirmação de controle sobre o seu próprio corpo e uma exteriorização da sua força interior. Ao cobrir 96% da sua epiderme e ao alterar a sua estrutura morfológica, ela desafia os preconceitos sociais. A sua atividade profissional, aliando o direito, a arte da tatuagem
e o ativismo por mulheres agredidas, demonstra uma integração social bem-sucedida e complexa, onde a aparência monstruosa serve paradoxalmente de escudo e de vetor de comunicação para causas humanitárias. Número 11. Momento de casos imprevistos. Esta imagem ilustra duas realidades humanas extraordinárias. À esquerda, Robert Floyd, um avô nascido na Alemanha, possuía um nariz com proporções fora do comum. Estudos médicos aprofundados revelaram uma capacidade olfativa excepcional. Após uma intervenção científica, os investigadores confirmaram que o seu faro igualava o de animais reputados pelo seu odor, como cães ou ursos. À direita, duas gêmeas unidas, siamesas, desde o nascimento partilham uma ligação neurológica rara. Pensamentos, percepções e emoções circulam entre elas quase instantaneamente, demonstrando uma sincronização cognitiva fascinante. Em suma, quer se trate de condições genéticas raras ou de escolhas estéticas radicais, estes 10 relatos, e o caso extra, destacam a extraordinária plasticidade do corpo humano e a capacidade do espírito para se adaptar, sobreviver e encontrar sentido perante a diferença absoluta.